Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Para sempre sejam louvados. Hoje nós estamos celebrando essa festa muito bonita e importante dentro da nossa igreja. Festa que remonta ao século IV, né? Uma celebração da festa das luzes. Também, em alguns lugares, é comemorado o dia de Nossa Senhora das Candeias. Também em outros lugares, e conheci, né, uma região no Nordeste, no sertão de Alagoas, que também comemora neste dia de hoje, dia de Nossa Senhora da Saúde. Pedimos a Deus e a Nossa Senhora que derrame todas as bênçãos do céu hoje sobre os nossos ouvintes, voluntários e também colaboradores, por intercessão de Nossa Senhora da Saúde, para que recobrem a sua saúde neste dia. Nessa festa que nós celebramos, estamos há 40 dias do Natal. Há 40 dias atrás nós estávamos celebrando o Natal do nosso Senhor Jesus, e hoje, para cumprir os preceitos da lei judaica, da lei de Moisés, era necessário que o menino que nasceu fosse apresentado no templo. O primogênito de cada família era um consagrado e deveria ser oferecido no templo para o serviço do templo. Era comum que sempre o primeiro filho fosse apresentado. E se não houvesse um resgate, o filho permaneceria ali, né? Assim aconteceu, por exemplo, com Samuel, filho de Ana, que num determinado momento clamava a Deus por um milagre, porque ela era estéril, não conseguia ter filhos, e Deus a agraciou com o nascimento de Samuel. E Samuel, então, com uma determinada idade, ele foi para o templo, né, e permaneceu no templo, mesmo desde a sua infância, né, porque era um consagrado ao Senhor. Mas havia uma possibilidade, né, que ao consagrar o Senhor no templo, ao consagrar a criança no templo, se fizesse um resgate. O resgate era a oferta de um animal, muitas vezes uma ovelha, um cordeiro, um bezerro, não sei, para que pudesse ser resgatado. Mas o fato é que os pobres não tinham condição de oferecer tal sacrifício, né? Era caro, era dispendioso fazer o oferecimento de uma ovelha, de um boi, de um carneiro, né, para o resgate do filho. E muitas vezes poderia permanecer lá, né? Os pais davam o filho para o templo, para o serviço do templo como consagração. Mas os pobres também tinham uma possibilidade, né? A possibilidade de resgatar o filho era oferecer um par de pombinhos, né? Como diz o Evangelho, 2 rolas ou um par de pombinhos, né? Que era oferecido para o resgate do filho dos pobres. Isso demonstra que Jesus, com toda a sua realeza e majestade, nasce como pobre, né? Uma pobreza que não era somente uma pobreza espiritual, mas uma pobreza física. A família de Nazaré era uma família pobre. E naquela ocasião oferece Jesus para cumprir os preceitos da lei, para a purificação da mãe. Nós bem sabemos que Nossa Senhora não precisava ser purificada segundo a graça, porque já era agraciada. Mas segundo a lei de Moisés era necessário que se fizesse essa purificação da mãe e a apresentação do menino no templo, da criança no templo. E Jesus foi apresentado. Naquela ocasião apareceu Simeão, que era um sacerdote, naquela ocasião estava ali fazendo as funções do sacerdote no templo, né? As crianças nasciam e eram levadas diariamente para o templo quando se completava 40 dias. E ele estava naquela função. Um determinado momento de sua vida foi prometido pelo Senhor que ele não morreria sem ter visto o Salvador, essa luz que ilumina para os povos, né? E é por isso que hoje nós começamos a celebração com candeias, com velas nas mãos, né? Velas acesas, numa procissão, e nessa procissão, nesse caminho pequeno que nós fizemos, que demonstra também a caminhada do povo, né? E por isso não tivemos o ato penitencial. Essa caminhada do povo em direção ao Senhor, que agora é iluminado pela luz de Cristo. O próprio Senhor é a nossa luz. E Simeão, tomando o menino nos braços, ele faz o belo canto, né, que é chamado Canto de Simeão, dizendo que agora
o Senhor pode deixá-lo ir em paz, porque os seus olhos contemplaram a salvação. Isso é uma frase, né, um cântico muito bonito, que na liturgia das horas, a cada dia, nas completas, nós também cantamos esse canto de Simeão, dizendo: agora, depois de ter vivido todo o nosso dia com Cristo, dedicando a nossa vida ao serviço do reino de Deus, a serviço do templo, a serviço de Cristo que é o templo, nós agora podemos descansar, nós podemos ir em paz. E aí passamos a nossa noite na última oração do nosso dia, que é as completas, usando da oração, né, do cântico de Simeão, para dizer ao Senhor: agora estou pronto, o meu dia está completo, né, termino o meu dia na graça do Senhor. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, celebrar essa festa é uma grande graça para todos nós. As velas hoje abençoadas também serão usadas amanhã para a bênção das gargantas, né? Então, aqui na rádio, vou fazer a bênção com a intenção também de alcançar todos os ouvintes da Rádio Maria Brasil, mas para os presentes, a bênção com as velas, né, na garganta de cada um individualmente, no final da missa. Que o Senhor nos ajude, assim como Simeão, assim como Ana, a conseguir contemplar a salvação que é Cristo no nosso dia a dia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado.